no seu coração. Glória a Deus. Queridos, vocês gostam, né? Graça e paz, amém? Rapaz, que bom estar aqui, né? Não sei porquê, parece que é a primeira vez sempre que eu subo aqui. A gente passa mal, vocês não fazem ideia como é que está meu estômago. Pastor João ontem, na formatura dos casados, e o pastor João é assim, você não pode ficar 10 minutos perto dele que ele faz você trabalhar. Ele te dá alguma coisa para fazer. Então eu sempre evito ele. Paz, pastor, vou ali, vou para cá, vou para lá. E ontem eu não consegui, rapaz. Teve um momento que eu estava ali sozinho, ele encostou perto de mim e falou assim: ô varão, ontem, gente, ontem, ministra uma palavra para nós amanhã à noite. Eu falei assim: misericórdia, pastor, não fala isso comigo não. O problema é que ontem foi o aniversário dele. É difícil falar não para ele. Imagina o dia do aniversário. Eu falei: seu pastor, mas eu fiquei olhando, procurando outros pastores disponíveis na hora. E aí ele falou assim: não, vai lá, ministra a palavra lá. E eu porque assim, como a gente não prega sempre, e o ano estava acabando, eu pensei, falei assim: esse ano não vai precisar muito de mim. Eu relaxei, né? Porque a gente tem que estar sempre preparado. Mas quando a gente está anunciado assim uma semana pelo menos, a gente vai se organizando, orando sobre o tema mais forte, né? Mas quando é 24 horas, aí eu já nem sei o que fazer, viu, queridos? Então, é assim, que eu ia falar mesmo, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Eu creio que tem pessoas que já estão aí orando por mim, né? Vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então é isso, falei para o irmão diácono ali, para não deixar faltar água para mim, porque não é que eu sou metido não, é porque eu fico nervoso, garganta seca e não sai nada, né? Mas se tiver água de coco, melhora mais ainda a nossa relação, viu? Queridos, nós temos um tema para essa noite. É um tema gostoso de falar sobre ele, porque tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós, amém? Não desista do propósito. Eu queria que você escolhesse uma pessoa bem bonita aí do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí do seu lado, pode falar para mim, tá? Você vai falar assim para ele assim: olha, não desista do propósito, Deus ainda não terminou com você. Amém? Pegou aí? Já liberei, já posso enterrar, né? Deus já falou com você. Fala de novo: Deus ainda não terminou com você. Fala com ele. Porque tem pessoas, queridos, que acontecem determinadas situações em suas vidas, algumas quedas, alguns eventos, né, complicados, e eles desistem. Eles acham que Deus não vai fazer mais nada comigo. Eu já tinha que dar, já deu o que tinha que dar, e desiste. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, dia 14 de dezembro de 2025, para te dizer que a obra que Ele começou na sua vida, Ele ainda não terminou, e Ele vai terminar em nome de Jesus, amém? Baseado nisso, eu quero ler o texto para vocês em Filipenses capítulo 1, que fala sobre isso. Eu vindo a caminho para cá, eu pedi para minha esposa pesquisar rapidinho onde que estava esse texto, porque eu não consigo guardar os textos na cabeça. Eu erro até o nome, às vezes a data de aniversário das minhas filhas, imagina os textos. Mas tem, minha irmã, quiser colocar aí, é melhor a gente ler aqui, que eu não estou conseguindo enxergar a minha Bíblia aqui não. Olha que texto bacana: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, para você ficar mais tranquilo, mais feliz e mais suave nessa noite, você vai virar para o seu irmão mais uma vez. Eu peço desculpa por falar isso, possivelmente não vai ser a última vez que você vai falar com seu irmão, tá? Você vai falar para ele assim: olha, calma, estou em obras. Amém, queridos? A gente, quando normalmente vê algumas estradas que estão em obras, aquelas placas dizem que desculpem o transtorno, estamos em obras. Então você está em obra. É por isso que tem uns homens aí mal acabados aí, né? Está em obra, Deus está fazendo ainda. Vai ficar bonito, minha irmã. Continua em oração, ele vai ficar bonito. Tinha uma canção,
uma canção que a gente cantava na nossa adolescência lá na igreja, lá no Brasil, que é assim. Uai, eu ia pedir um som maior aqui agora. Eu ia pedir um remédio aqui agora, melhor pedir um remédio, né? Vai na farmácia, meu irmão. A canção, né? Ela é assim. Eu vou cantar, mas eu sei que vocês vão me zoar no final, mas vou lá. Vou cantar não, vai ser assim. Com a mirra do céu, eu vou ungir você. E vou fazer você ficar bonito. Bonito por dentro, bonito por fora. Bonito todo dia, todo instante, toda hora. Essa era a canção. E aí você deve perguntar assim, pastor, então não tinha um giro, né? Que você não ficou, né? Mas por dentro eu fiquei, miserável. Você não viu ainda? Porque a obra que Deus fez na minha vida foi por dentro, né? Por fora Deus já me abandonou, né? Queridos, o propósito passa pelo processo. É porque eu fico nervoso, eu falo essas coisas, eu sou meio assim. Todos querem promessas, as promessas de Deus, e principalmente oram para que essas promessas se cumpram. Quem não, né? Todos nós gostamos que quando Deus confirma algumas promessas. Bem fato que Deus já liberou promessas na sua vida, ainda na sua juventude, na sua adolescência, e você se esqueceu dessas promessas. Isso é normal. Isso é normal, não é privilégio seu. Eu também já esqueci muitas das promessas. Tem promessas que eu só me lembrei que Deus tinha feito na minha vida quando ela se cumpriu. Ela se cumpriu, aí eu falei assim, Deus falou isso comigo há 10 anos atrás. Deus falou isso comigo tanto tempo atrás. E isso é normal, normal. Só que muitos de nós queremos... Quer tirar foto, meu irmão? Qual que é o meu melhor? Onde é que a careca está parecendo menos? É aqui, tira dali para cá. Ele vai mesmo. Todos querem... Tira essa foto rápido para mim continuar. Como é que eu faço? Mão no bolso? Amém? Mas são essas fotos que nunca aparecem em lugar nenhum. Pastor, não teve jeito de achar nada. Um dia um rapaz falou assim para mim, pastor, eu pus um microfone no senhor, foi no culto, cadê ele? Tiago. Foi no culto de oração, meteu um microfone em mim que eu ia ministrar a palavra, e depois passou, pastor, não deu para aproveitar nada do que o senhor falou. Eu falei assim, meu irmão, é assim mesmo, pode acostumar, não dá para editar não. Você pode ver que eu começo a falar um texto e eu vou para outro. Peço perdão aos portugueses, eu falo muito rápido, tá? Mas é para descontar em vocês, que quando vocês falam rápido eu também não entendo nada. Todos querem promessa, mas poucos querem o processo. A boa notícia que eu tenho para vocês nessa noite é que as promessas têm um pacote, e nesse pacote inclui os processos. Ou seja, para que você alcance as promessas, não tem como você correr dos processos. Existem processos que são maravilhosos, são processos leves, suaves, que você vai tranquilo, né? Mas existem processos que causam dores, causam traumas, e eu estou aqui nessa noite para falar sobre esses processos que causam dores. E eu não vim aqui para te acusar, não, pode ficar tranquilo que eu estou no meio, viu? Eu também já fui processado muitas vezes através das dores. O problema, queridos, não é passar por dificuldades, o problema é desistir no meio das dificuldades. Que coisa bonita que eu falei aqui agora, não é? Fala assim comigo, o problema não é passar por dificuldades, é desistir no meio delas. Quem é que não passa por dificuldade aqui, meu irmão? Se tiver alguém aqui que não passa por dificuldade, não é ser humano, é um anjo. Embora alguns anjos passaram por bastante dificuldade por aí, a Bíblia fala sobre isso, né? Um deles até lutou com Jacó, né? Mas enfim, ninguém chega a Jesus, ninguém chega nesse momento, nesse ponto, sem uma história de vida, tá? Fala com a pessoa do teu lado assim, respeita a minha história. Possivelmente, você está do lado de uma pessoa que você conhece a história dele muito. Por exemplo, aqueles que são casados há muito tempo, ou os pais e filhos. Mas possivelmente você está do lado de uma pessoa que você nunca viu, que é o primeiro dia que você está a conhecer essa pessoa, e provavelmente nem o nome dele você sabe. Então, enquanto eu tomo água, eu vou pedir você que pergunta o nome dele, para que você se relacione um pouquinho, amém? Pergunta o nome dele aí. Minhas irmãs, é só perguntar o nome, não é para pegar o WhatsApp, essas coisas. O problema, queridos, não é cair no meio do processo. Pastor, já aconteceu com o senhor cair no meio do processo, meu irmão? Várias vezes.
Já caí no meio do processo e já falei para Deus, Senhor, dá para o Senhor me aliviar um pouquinho? E a resposta de Deus foi, não. Você precisa passar por esse processo para que você alcance a promessa, para que você cumpra o propósito. Todos nós nascemos com um propósito definido. Deus te trouxe aqui para cumprir um propósito. Meu irmão, minha irmã, não tem como escapar disso. Deus te trouxe nessa terra para você cumprir um propósito. Você não está passando nessa terra aqui em vão. Não está, meu irmão. Você pode achar que você veio aqui simplesmente para fazer número. Talvez você veio aqui para sentar numa cadeira da igreja. Não, não de jeito nenhum. Você veio para cumprir um propósito. E eu vou dizer isso com muita fé, meu irmão. O propósito vai ser cumprido na sua vida em nome de Jesus. E Deus vai te usar para cumprir propósito na vida de outras pessoas. Amém, meu irmão? Porque, queridos, permanecer caído que é o problema. Cair, a gente vai cair. Quem é que nunca caiu de bicicleta aqui? Talvez só você que nunca andou. Porque para a gente aprender a andar de bicicleta, a gente tem que cair. Eu lembro que eu tinha uma monareta velha. Meu Deus, eu não ia contar essas histórias. Eu tinha uma monareta velha. Poucos aqui sabem o que é monareta. É uma bicicleta bem velha. E eu fui descer um morrinho lá do bairro onde eu morava. E não tinha, aqui se chama alcatrão. Lá no Brasil chamamos de asfalto. Era a estrada de terra. E eu sempre fui um rapaz muito voltado para a área da adrenalina, né? Sempre gostei de esportes radicais, embora eu nunca aprendi a andar de skate, essas coisas, mas de bicicleta eu fui, soltei as mãos do guidão, né? Da bicicleta, soltei as mãos e vamos embora. Quando eu penso que não, meu irmão, o guidão começou a balançar assim, ó, eu já não conseguia pegar ele mais. Eu esborrachei no chão. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você cai no chão? Você olha se está sangrando, você olha se está muito machucado ou não. Sabe qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente cai? Olha para ver se tem alguém olhando. É a primeira coisa que a gente faz. A gente olha para o lado e vê se tem alguém. Hoje em dia é um perigo cair, porque o telemóvel está na mão o tempo inteiro. Tem pessoas que eu não sei como que conseguem filmar tão rápido alguns acidentes, algumas coisas que acontecem. A pessoa escorregou na banana e já está filmado, já está na rede social. Então a primeira coisa que a gente faz é olhar para ver se tem alguém vendo. Então fala assim comigo: se tem alguém que você não consegue esconder as suas quedas, é o papai. Não tem jeito. Você já prometeu para Deus que não ia fazer de novo e fez. Você já cometeu falhas, talvez nem tão graves assim. Não estou falando nada de crimes, né? Estou falando de falhas, de momentos em que você estava buscando uma santidade, uma busca, né? E você falhou, você cometeu um pecado, você, enfim, caiu. Não vou dar nomes aqui aos bois. Mas você já chegou na igreja e falou: Senhor, eu prometo que eu não vou fazer isso mais. No outro dia, o que é que você fez? Cometeu o mesmo pecado. Chega um ponto que você começa a ter vergonha de orar. Você já começa a falar: Senhor, eu não vou prometer que eu não vou cometer isso mais. Porque nós somos assim, queridos. E Deus, como nosso Pai, olha para a gente e fala assim: não promete não, filho. Eu te conheço. Eu sei das suas fragilidades, mas eu estou aqui para te sustentar, estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te fortalecer e você não vai cair. Vai chegar um dia que esse pecado vai ser só história para você contar, amém? Você vai dar o testemunho em nome de Jesus. Então hoje não é culto para te acusar, é culto para restaurar a sua vida em nome de Jesus. Queridos, eu poderia aqui trabalhar alguns textos com vocês, mas eu tenho um pouco tempo, graças a Deus por isso. Nós estamos juntos, pastor, que ele me deixou um pouquinho de tempo para falar. E aí, eu estava ontem, né? Comecei ontem a pensar nessa mensagem, a orar sobre isso. E quando eu vou pregar uma mensagem, e eu tenho um tempo a mais para preparar essa mensagem, então eu vou naquelas coisas mais difíceis de falar. Quando eu tenho pouco tempo, aí eu uso personagens bíblicos, porque eles nos ensinam muito. Amém? E eu trouxe um personagem bíblico aqui, dois, talvez três, se der tempo. Que eu acredito que todos vocês conhecem esse personagem. Alguém aqui nunca ouviu falar de Sansão na Bíblia? Todos ouviram, né? Quem foi Sansão? Cabra bom, cabra bacana. Sansão foi um homem que nasceu com um propósito definido. Tanto é que antes de Sansão nascer, o anjo já apareceu para sua mãe e falou para ela assim: olha, a mãe de Sansão não podia ter filhos. E o anjo apareceu e falou assim: ó, você vai ter filho e ele vai ser preparado, vai ser nazireu. Você não pode tomar bebida forte, não pode tomar vinho. Você não pode passar navalha no cabelo dele, vai ser cabeludo.
Eu não sei se o Bruno, eles vão acreditar nisso, mas eu já tive o cabelo grandão, parecia Sansão. E Sansão nasceu para cumprir um propósito. Fala assim comigo, Sansão nasceu para cumprir um propósito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, é uma pergunta retórica. Para aqueles que não sabem o que é retórica, eu vou ensinar, que eu tenho que ter um momento de culto, né? Cultura. Não precisa responder, viu, meu irmão? Sansão cumpriu o propósito dele? Tá aí, já respondeu. Está vendo esse povo? Está vendo, meu? Mesmo se avisando, não responda. Fala assim comigo, quando o propósito é enfraquecido por escolhas erradas. Em Juízes, capítulo 16, versículo 20, eu não sei se a irmã está preparada lá para abrir para mim. Quem está olhando aí para trás de mim, me fala se abriu, tá? Juízes 16, 20, vai nos contar um pouquinho uma situação que aconteceu com o Gideão. Como é que é o nome do homem? Sansão. A irmã deixou na prova. Vai aqui mesmo, vou tentar ler. Pareceu? Obrigado, minha irmã. Olha que texto interessante. Evidentemente que isso aqui está fora do contexto, mas vou explicar para vocês. E disse ela quem? Dalila. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, presta atenção nessa parte aqui, ó. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão foi um homem assim que ele nasceu com um propósito, para cumprir um propósito. Só que no decorrer da sua vida ele se envolveu em coisas erradas. Ele teve algumas escolhas erradas na sua vida. Uma delas que ele cometeu uma escolha errada foi se envolver com mulheres que não eram da sua família, não eram do povo de Israel. Ele se envolveu com mulheres que eram do inimigo. Ele veio para acabar com a raça dos filisteus. Ele veio para destruir os filisteus. E ele vai e se apaixona por uma mulher filisteia. Os pais de Sansão devem ter ficado injuriados com ele, evidentemente, porque os pais estão ali orientando, né, de acordo com a luz da palavra, né, daquilo que eles sabiam naquele momento. Só que Sansão desobedeceu aos seus pais. Ele não quis nem saber, simplesmente falou com o pai dele, falou assim: olha, não quero saber, quero essa mulher como a minha esposa. Então Sansão, queridos, ele não vigiou. E o processo de Sansão foi mais doloroso por causa dessas escolhas erradas que ele cometeu. Evidentemente que você está aqui nessa noite para ouvir uma palavra, não de acusação, mas provavelmente o seu processo de cumprir o propósito está um pouco doloroso, porque você também teve alguns momentos de escolhas erradas. Minha irmã, pelo amor de Deus, não pensa que o seu marido é uma escolha errada para você, tá bem? Segura a onda aí, viu? Irmão, não pensa da mesma forma, porque as escolhas erradas de Sansão, nós vamos falar um pouquinho sobre elas para ver se dá tempo. Fala assim comigo: um chamado forte, mas decisões fracas. Ele tinha um chamado maravilhoso, só que na hora de escolher, ele era fraco. Embora eu lembro que o pastor Mateus está aqui, um dia ele virou para nós, para mim, eu não sei se tinha mais alguém perto, falou assim: não sei se vai lembrar disso, você acha que Sansão era fortão? Ou você acha que Sansão era uma pessoa normal? A primeira coisa que eu pensei foi assim: claro, como era forte. O homem arrancava um portão da cidade, arrancou o portão da cidade e levou para outro lugar. Matava leão, o homem não tinha nada que parava ele. E ele me explicou: não, se ele fosse muito forte, então para que ele precisava do Espírito Santo para fazer essas coisas? Ele era uma pessoa com um corpo normal, e quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele ficava igual o Hulk. Já conhece aquele personagem Hulk? Igual o Joy está ali, fortão, né, Joy? Ele ficava fortão, mas é por causa de... Então eu imagino assim que eu também sou uma pessoa assim. Vocês podem olhar para mim, vocês acham que eu tenho força para fazer alguma coisa, meu irmão? Olha para... Seja sincero, não precisa falar, mas olha para mim. Vocês acham que eu tenho força para fazer alguma coisa? É quando você me convidar para carregar alguma coisa, pensa nisso, não me convida. Não tenho, já passou essa minha fase, né? Já fui camisa 10 e fácil, hoje ninguém me chama para o futebol mais. Não sei porquê. Sansão, queridos, ele foi separado desde o ventre. Ele tinha um chamado extraordinário, mas só que uma coisa interessante: você pode ter um chamado extraordinário, mas esse chamado não substitui a sua obediência diária.
Se você tem um chamado maravilhoso, mas se você não for uma pessoa obediente, eu desculpa te falar, vai cumprir o propósito? Vai, mas vai chegar lá na frente todo arrebentado. E não é isso que Deus quer para você, amém, queridos? Ele se envolveu com essa mulher filisteia, vou pular essa parte aqui. O problema não é ter um chamado grande, queridos, é não honrá-lo nas pequenas decisões. Que coisa bonita, né? Vamos falar isso? O problema não é ter um chamado grande, é não honrá-lo nas pequenas decisões. Segunda coisa que eu quero aprender aqui, quero passar para vocês a respeito de Sansão, é quando o coração começa a se afastar. Nós lemos aquele texto no finalzinho que Sansão, ele não percebeu que Deus já não estava mais agindo na vida dele. Porque uma coisa que Sansão, um erro que Sansão cometeu foi confiar nas mulheres. Eu esperei a reação das mulheres e graças a Deus elas entenderam o que eu estou falando no sentido espiritual, amém? Amém, meu amor? Tá? Sansão, ele tinha uma queda muito grande pelas mulheres. Se tem um homem, um personagem que você... Eu estou até com calor. Se tem... Eu vou falar, mas é tranquilo. Se tem um homem que era mulherengo na Bíblia, claro que ele não vai ganhar de Salomão nunca, né? Mas Sansão era esse homem, fraquíssimo com relação às mulheres, fraquíssimo. Prova isso, pastor. Quando ele casou com a mulher, essa mulher filisteia, ele criou um enigma lá para os seus opositores, para os seus inimigos, que é o enigma do leão, alguns dos pastores aqui conhecem muito bem. E a mulher ficou insistindo com ele para ele falar qual que é o enigma, porque tinha feito uma aposta lá com os rapazes, lá com o pessoal. E ela foi insistindo e insistindo, ô amor, fala para mim qual que é o enigma. Ah, você não me ama. Sabe essas coisinhas que a mulher faz com a gente, que derruba a gente, camarada? Homens, se a gente não se manter firme, essas mulheres ludibriam a gente. Elas derrubam a gente. Eu sei do que eu estou falando, meu irmão. Se a gente não se manter firme, né? Você fala assim, esse mês eu não vou comprar tal coisa. Meu irmão, uma semana depois você não fala a mesma coisa. As mulheres da gente têm um dom de persuasão maravilhoso. Aí ela conseguiu convencê-lo, enfim, ele teve que fugir, né? Depois, rapaz, eu vou falar isso aqui, mas ele matou umas raposas lá, pôs fogo lá no milharal, lá enfim, não falar da raposa não, o Cruzeiro joga daqui a pouco, misericórdia, Jesus. Depois ele se envolveu com outra mulher, uma prostituta em Gaza. Ou seja, casou com a mulher, teve que separar dela por causa dessa situação. Se você quiser a história completa, você lê depois Juízes, senão não tem tempo de explicar. Depois ele se envolveu com uma prostituta e depois que ele foi para outra que arruinou a vida dele. Então fala assim comigo, Sansão se envolveu com 3 mulheres. 3 mulheres. Queridos, 3 mulheres que ele se envolveu, não conseguiu exercer autoridade sobre elas. Elas arrebentaram com a vida daquele homem, coitado de Sansão. Mas uma das mulheres que ele deveria ter ouvido, deveria ter obedecido, era a sua mãe. Provavelmente a sua mãe foi contra todas essas escolhas e decisões de Sansão. Então por isso que a gente precisa ouvir os mais velhos, amém, querido? Tem alguém mais velho perto de você? Fala com ele assim, pode me aconselhar que eu vou ouvir. Eu lembro que com meus avós eu ouvia, cara, eu ouvia, obedecer é diferente, eu era moleque, né? Toda queda começa quando paramos de ouvir quem Deus colocou para nos guardar. Sansão parou de ouvir seus pais, parou de ouvir os seus líderes, né? Terceira coisa, ele brincou com o pecado. Sansão sabia que Dalila não era confiável. Dalila ficou enganando Sansão, não foi uma vez só. Ela tentou derrubar Sansão 3 vezes antes de acontecer. Na 4ª vez, ele contou o segredo que tinha que raspar a cabeça e ele ficou fraco. Né? Desculpa aí nossos amigos calvos, eu não tenho esse problema, graças a Deus. Mas Sansão, eles rasparam a cabeça de Sansão e aí ele perdeu a força, porque ele contou o segredo. Então fala assim comigo, homens, só os homens. Temos que tomar cuidado para não contar os segredos da nossa força. É ou não é? Toma cuidado, meu irmão, não conta tudo não. Porque a força que está em ti é a força do Espírito Santo, amém? Vocês acharam que eu ia falar que é a força de Sansão, né? Não, é o Espírito Santo que fortalece vocês. Vira para a pessoa, o homem mais bonito aí do seu lado, se não tiver outro, não olha para mim que a minha mulher já vai olhar. E fala para ele, a força que há em ti, foi Deus que plantou, é o Espírito Santo que está aí, em nome de Jesus, amém? Gente, vamos correr.
Misericórdia, pastor. Prepara aí. Para a gente finalizar a história de Sansão. A dor, muita gente pensa assim: Deus está trabalhando em mim através da dor. Queridos, a dor é o último recurso que Deus usa para te trazer de volta para o propósito. É o último recurso. Ele vai te dando sinais, Ele vai te dando resposta, falando, meu filho, te dando conselhos, usando pessoas para te aconselhar. Eu já falei isso aqui e vou repetir. É como se Deus tivesse uma cordinha amarrada no nosso pezinho, sabe? E deixa você ir, vai esticando a cordinha, e quando você chega perto do precipício, Ele puxa essa cordinha, porque Ele não quer que você se perca. Então a dor é o último recurso que Deus usa para nos trazer de volta para o propósito. Talvez você está aqui nessa noite, pastor, você fala de dor tão simples, e não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, minha irmã, não sei, mas o Deus que eu sirvo sabe. Ele está aqui nessa noite para trazer restauração na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, no caso de Sansão, ele se entregou, né? Arrancaram os olhos dele, foi preso, foi humilhado e por aí vai. Chegou no final da sua vida, ele matou, a Bíblia fala que ele matou mais filisteus com a sua morte do que quando ele estava vivo. Ou seja, ele cumpriu o propósito? Cumpriu. Porém, chegou lá à frente cego, humilhado, arrebentado. É isso que você quer para a sua vida? Eu espero que não. Eu creio que Deus vai cumprir o propósito na sua vida. Eu creio que você veio nessa terra para cumprir o propósito. E não precisa passar por isso tudo. É só você tomar cuidado com as escolhas que você faz no decorrer do processo. E eu creio que eu estou falando diante de pessoas sábias e inteligentes aqui nessa noite. Amém, queridos? Estão ouvindo essa palavra e Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Então, se você já foi ministrado pelo Senhor através dessa palavra, já pode parar por aqui. Só que eu tenho um outro exemplo aqui para dar para vocês. Porque há pessoas que elas são ministradas através da dor, mas talvez não é o caso de algumas pessoas aqui. Elas são ministradas por causa da espera. Tem pessoas que não gostam de esperar. Ai, meu Deus do céu. Tem pessoas, homens aqui, que a mulher vai arrumar para ir para a igreja, para ir para o lugar, eles ficam agoniados. Tem hora, meu irmão, eu vou ser sincero para você, eu vou falar, meu irmão. A minha sogra está aí, meu sogro está aí, eles me ajudam aí. Eu tenho uma esposa e 2 filhas. 3 mulheres, e eu deixo elas arrumar primeiro. Vai, se organiza, deixa comigo, eu já sei meu tempo. Meu irmão, 10 minutos eu estou pronto. 10 minutos eu tomo banho, caprichado. Quem já passou por escassez de água em casa, sabe o que é um banho de 5 minutos, não é? Já passei por isso, meu irmão, chuveiro queimado, resistência do chuveiro queimado. O pessoal da Europa não sabe o que é resistência do chuveiro. Oh, meu Deus, misericórdia. Vou falar de alguém que precisou esperar um tempo para cumprir o propósito na vida dele. Esse alguém você conhece muito bem, o nome dele é José. José, queridos, ele tinha 17 anos quando Deus deu um sonho para ele. Eu vou resumir, bem resumido aqui para vocês. Eu peço perdão para aqueles que não conhecem essa história. Minha esposa já me corrigiu uma vez, e eu vou honrar ela aqui nesse momento. Que às vezes nós que estamos aqui, falamos assim, você já conhece essa história, mas há pessoas que estão aqui na igreja hoje, quem sabe pela primeira vez, não tem muito contato com a Bíblia, e quando fala José, acha que é o vizinho lá da direita, lá do seu prédio. Mas não, meu irmão, é José do Egito, tá? Esse menino, ele tinha 17 anos, ele teve um sonho, e ele contou o sonho para os seus irmãos. Depois ele contou esse sonho para o seu pai, e esse sonho gerou transtornos terríveis na vida de José. José, se Deus falasse para ele assim, olha José, vou te dar um sonho e vou te mostrar o que você vai passar para que esse sonho se cumpra. Provavelmente José falou assim, Senhor, passa para outro. Porque o que José passou para se confirmar, para se cumprir o sonho, querido, foi coisas terríveis. Por exemplo, a primeira coisa que aconteceu, eu vou tentar ser bem rápido aqui, é que ele contou o sonho para os seus irmãos ficaram cheios de inveja dele, ficaram nervosos com ele, maltrataram José, jogaram José dentro de uma cisterna no deserto, depois falou para o pai que o menino tinha morrido, mas na verdade eles venderam José como escravo. Amém? Vocês estão comigo ou não? Amém, queridos? Venderam José como escravo. José caiu na casa de um homem chamado Potifar. Depois a mulher de Potifar se engraçou para cima de José, porque a Bíblia relata que José era bonito. Aí você fala assim, mas não pode falar que a pessoa é feia. Mas se a Bíblia fala que a pessoa é bonita, por que não falou que os outros também eram? Porque não era.
É ou não é? Nossa Deus, esse foi revelamento aí. Peguei. Subentende-se, né? Por falar em bonito, tá aqui um carioca. Ele tinha 17 anos. Sabe quantos anos José precisou esperar para que se cumprisse o sonho que ele teve com 17 anos? Fala assim comigo, 13 anos. Com 30 anos, em 13 anos, olha o que aconteceu na vida de José. Foi jogado numa cisterna, vendido como escravo, chegou na casa de Potifar, a mulher foi para cima dele, porque ele era bonito, igual quem vos fala. Ele foi preso, foi jogado numa prisão, injustamente. Nós conhecemos a história, que você que não conhece, te convido a ler depois na sua casa. Foi jogado numa prisão, chegou lá na prisão, o padeiro e o copeiro do faraó estavam presos lá na mesma prisão. José revelou o sonho deles, né? Eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho. José falou para o copeiro, em 3 dias, o faraó vai te chamar de novo para o seu posto, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. O padeiro todo feliz, chegou a perder, e eu José, você leva a mão, não, mas você vai morrer. Lembrou daquilo, né? Você vai morrer. E aconteceu, 3 dias depois, o faraó chamou o copeiro, pronto, o cargo é seu de novo, chamou o padeiro, pronto, foi enforcado. E quando eles foram lá para o palácio, José pediu para que o copeiro lembrasse dele. Olha, lembra de mim quando você chegar lá. Sabe quanto tempo depois José ficou na prisão, depois que ele pediu que o copeiro lembrasse dele? Fala assim comigo, 2 anos. Ele ficou na prisão esquecido por 2 anos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Os homens podem te esquecer, mas o Deus que você serve jamais te esquecerá, porque Ele te ama com amor eterno. Amém? Ô glória, Jesus! Olha só, olha o que ele passou em 13 anos. 13 anos. Traição, não vamos entrar nesse tema. Escravidão, prisão e esquecimento. O sonho dele foi rapidinho, né? Só dormiu, acordou, o sonho já estava feito. Mas o processo foi longo. Quanto tempo que você está esperando para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Pastor, lembra que eu fui visitar uma irmã numa roça lá em Minas Gerais, e ela estava contando que o filho dela tinha aceitado Jesus e estava firme na igreja, e eu lá, todo feliz, não, que bom, minha irmã. Ela virou para mim, pastor, sabe quanto tempo que eu esperei, que eu orei, que eu busquei a Deus para a salvação do meu filho? Eu imaginava, deve ser 1 ano, 2 anos, máximo, né? Pastor, 20 anos. Sabe por que eu não desisti da salvação do meu filho? Porque eu acreditava na promessa de Deus. E você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Por que você está desistindo? Se Deus liberou uma promessa sobre a sua vida, embora passe o tempo que passar, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprir, mas pastor, mas então que se cumpra hoje. Não, meu irmão, não é você que determina o tempo. Sabe por quê? Imagina que eu estou ali com a Rebeca hoje, completou 10 anos de idade, e eu, não é o caso, mas imagina que eu dou de presente para ela um carro 0 quilômetro. Não é o caso, não tem condição para isso. Mas imagina, Rebeca, 10 anos, toma aqui esse carro, vai, minha filha. Seria inteligente da minha parte fazer uma coisa dessa? Por que eu não faria isso? Porque ela não está pronta para receber um carro 0 quilômetro. Isso quer dizer o quê, meu irmão, minha irmã? Tem coisas que Deus ainda não entregou na sua mão. Por que você não está pronto para receber? Não está pronto? Meu Deus, eu quero casar. Não está pronto, calma, Deus está preparando um varão abençoado, uma varoa abençoada para você. Eu lembro que eu fui pedir ao Senhor para trabalhar numa empresa lá em Patinga. Não sei se vocês conhecem os Minas, quem é de Patinga deve conhecer. E eu orei a Deus, Senhor, eu quero trabalhar naquela empresa. E foi em 98, tem pouco tempo, eu tinha 18 anos de idade. Eu falei, não, eu quero aquela empresa. E eu falei assim, aí Deus não falava nada. Aí em 98 eu não consegui. Eu tentei uma vaga na área da informática e não consegui, só tinha vaga na mecânica. Eu falei assim, não, eu não vou ser mecânico, eu quero ser do TI. Nunca fui. Um ano depois, eu já desisti de ser TI. Eu aceito, não, Senhor, eu aceito a mecânica, eu aceito trabalhar no pó. Mas, enfim, eu não estava pronto para receber em 98. Eu poderia muito bem falar com Deus, Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor quer, né, quer a minha tristeza. Não,
eu esperei pacientemente no Senhor. Claro, o meu caso foi rápido, né? Eu tinha 18 anos, com 19 eu já estava trabalhando nessa empresa. Só que um detalhe importante, que eu ia trabalhar de bicicleta numa serralheria como meu tio tinha, era numa outra cidade, e eu olhava os funcionários dessa Usiminas, dessa empresa, voltando para casa no autocarro, para ir para casa dormir. Era 7 da manhã, eu indo e eles vindo para casa dormir. Eu falei assim, a vida boa é desse espião aí, ó. Vai todo mundo para casa agora dormir. Oh Deus, eu quero isso para a minha vida, meu irmão. Eu trabalhei 2 anos só de 0 hora, eu e a minha bendita boca. Tinha dia que eu chegava 2 horas da manhã, eu saía do galpão e eu gritava para acordar, porque senão eu ia morrer de acidente. Gente, é terrível trabalhar à noite, meu irmão. Se você deseja isso, ainda mais eu que trabalho agora de motorista de caminhão, à noite, não quero nem ver. Por que eu estou falando nesse trem, pastora? Queridos, continuando, Abraão também teve uma promessa. Isso aqui é bacana falar para vocês. Abraão recebeu uma promessa que ele ia ser pai de uma grande nação, que ele ia ter um filho legítimo. Ele tinha 75 anos de idade, ele estava bem velhinho, e Deus falou para ele, olha, você vai ter um filho. Sabe quanto tempo depois que essa promessa se cumpriu na vida de Abraão? Fala assim comigo, 25 anos depois. 25 anos depois, imagina, o homem já estava velho, ele teve que esperar mais 25 anos depois para cumprir a promessa de Deus na vida dele. E detalhe muito importante que eu preciso frisar isso aqui para você, foi durante esse processo entre a promessa e o cumprimento dela que Abraão cometeu um dos seus maiores erros. Ele permitiu, de novo a mulher, meu Deus do céu, misericórdia, ele permitiu que a mulher desse uma ideia para ele. Olha, já que Deus falou que você vai ser pai de uma grande nação, e eu não posso ter filho, né? Sara era estéril, está aqui a minha serva Agar, para você se deitar com ela, e ela vai te dar um filho. Abraão deveria ter sido muito sábio nesse momento. Abraão poderia ter virado passado e falado assim, olha mulher, escuta o que eu vou te dizer, Deus me deu uma promessa e Ele vai cumprir. Não vou usar atalhos para o cumprimento da promessa, não. Era essa a resposta que nós esperávamos. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Olhou para a menininha novinha de 45, olhou para a velha de 90, você, eu vou fazer esse sacrifício. Meu irmão, escolhas erradas, não importa o tempo, não importa a maturidade, né? Por isso que o pastor João fica me podando aí. Quando ele acha que eu já estou calminho, já estou bem, ele me dá outra oportunidade. Queridos, Sansão mostra que o homem falha, José mostra que o homem sofre. Homens falham, e quando eu falo homem em geral, homens falham, homens sofrem para o cumprimento do propósito. Mas eu quero finalizar essa mensagem, graças a Deus, amém, queridos? Quero finalizar essa mensagem falando de um personagem que veio nessa terra para cumprir o maior dos propósitos que alguém poderia ter na sua vida. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio. Olha, Sansão mostra que o homem falha, José mostra que o homem sofre, Jesus mostra que Deus salva. Jesus veio nessa terra, queridos, para cumprir o maior de todos os propósitos, que é simplesmente salvar aquele que se havia perdido, nos salvar. O Filho do Homem veio senão para salvar aquele que se havia perdido, está em Lucas 19:10. Queridos, nós precisamos entender que o maior propósito revelado de Deus foi revelado na cruz do Calvário. Hoje vamos falar, o pastor depois vai ministrar a ceia, mas é baseado sobre isso. Ele veio fala assim comigo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso aqui é bacana demais, olha o que eu vou falar. Já, spoiler, né? Ele veio salvar pessoas, não perfeitos. Fazer igual aquele cara do rap. Depois, né? Ele veio salvar pessoas, não perfeitos. Você não é perfeito não, minha irmã. Pode meter maquiagem que for. Estou falando no interior, desculpa.
Você não é perfeito, não é perfeita. Você vai cometer falhas, erros, e todo mundo comete. Você acha que a gente está aqui em cima, todo bonitinho, todo periquitado aqui? Você acha que a gente não comete falhas? Comete falhas, e às vezes escandalosas, às vezes que leva pessoas para a ruína, porque nós somos referência para outras pessoas. Mas não, meu irmão, Jesus veio nessa terra para mostrar para você que, a despeito da sua imperfeição, Ele te ama com amor eterno, e Ele veio para morrer numa morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte da época, era a pior. Se fosse hoje, poderia ser uma cadeira elétrica, se fosse hoje, poderia ser fuzilado, mas naquela altura, Ele veio na plenitude dos tempos para mostrar para você que Ele veio cumprir um propósito nessa terra, e Ele só veio por causa de você. Ele pensou em você, meu irmão, minha irmã. Ele veio para provar para você que Deus te ama e quer te resgatar, quer te restaurar. E não importa a situação que você viveu, que você está vivendo, e a situação ainda que você vai viver, o Senhor te ama do jeito que você é. Às vezes eu gosto de fazer um negócio pentecostal, viu, pastor João? Ele te ama do jeito que você é, gente. Você é imperfeito. Jesus não veio atrás de religiosos, meu irmão. Não veio atrás de religiosos. Muita gente acha que só porque você vai na igreja todo domingo, você, sabe, é o bambambam da fé. Não. Deus não está atrás de religiosos. Ele está atrás de pessoas que se entregam a Ele, amém? Ele está atrás dos perdidos. Agora, foi tudo muito fácil para Jesus? Não. Jesus foi traído. Jesus foi negado pelos seus discípulos, foi abandonado pelos seus discípulos. Os da sua família não acreditaram nele. Aqueles que você acha que acreditam em você são aqueles que te abandonam, os primeiros que saem fora. Jesus foi traído pelos seus discípulos, negado pelos seus discípulos e abandonado pelos seus discípulos, mas Ele foi até o fim. Por quê? Porque Ele também morreu pelos discípulos. Ele não desistiu de você, mesmo quando você desistiu dele. Oh, meu Deus. Acho que é hora de você ficar em pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Chega um ponto na nossa vida que a gente está desistido, né? Um relacionamento que deu errado, um trabalho tão bom que você tinha, você perdeu. Hoje você está aí passando dificuldades. Chega um momento na nossa vida que a gente quer desistir. E eu sei que Deus trouxe alguém aqui para ouvir essa palavra. Meu coração está aqui. Meu Deus. Eu sabe que eu estou ministrando aqui em cima, mas eu estou me vendo aí. Eu gostaria de estar sendo ministrado nessa noite com essa palavra. Eu gostaria de estar aí sendo ministrado. E nós aprendemos e ensinamos que quem recebe a palavra primeiro somos nós. Se for para apanhar, a gente apanha primeiro. Também se for para ser alcançado por uma palavra, nós somos alcançados. E hoje eu estava pensando nisso. Os 2 primeiros personagens, eu trabalhei com a sua mente para você entender que há erros que você cometeu que atrasou o cumprimento do propósito. E também há situações que aconteceram no decorrer da sua vida que também atrasou o cumprimento do propósito. Mas agora não é com a sua mente, agora é com o seu coração. Porque o Jesus que eu quero ministrar, que eu quero falar para vocês aqui nessa noite, é um Jesus que conhece as suas mazelas. É um Jesus que sabe dos seus fracassos. Ele sabe tudo, não tem como você esconder nada dele. É um Jesus que sabe quantas promessas que você já fez e não cumpriu. Mas mesmo assim, Ele não te chama de mentiroso, Ele não te chama de uma pessoa sem credibilidade, não. Ele te chama pelo nome. Ele conhece o seu nome. Ele te chama filho, filha. Eu te conheço. Enquanto você ainda estava sendo gerado no ventre da sua mãe, enquanto você estava ali cometendo as suas escolhas erradas, Ele sabia, Ele via, Ele estava ali vendo, Ele sabe tudo.
tudo sobre você. Se tem alguém que sabe mais da sua vida, mais do que você mesmo, é Jesus Cristo. E Ele não está aqui para te acusar. Ele não está aqui para dizer que você é fraco. Ele não está aqui para dizer que você é fraca. Ele não está aqui para dizer que você deu mole na sua vida, vacilou na sua vida, cometeu escolhas erradas. Ele não está aqui para te acusar. Ele está aqui nessa noite para te chamar de volta para Ele. Ele está aqui nessa noite para te dizer: meu filho, minha filha, o meu amor por você nunca acabou, nunca diminuiu. A despeito das suas falhas, a despeito das suas escolhas, o meu amor por você nunca diminuiu. Sabe o que eu sinto? Que se fosse preciso Jesus voltar aqui nessa terra para morrer de novo por você, Ele voltaria e morreria por você. Sabe por quê? Porque quando Ele morreu naquela cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós vamos falar, daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor e celebrar a ceia, porque a ceia nós vamos celebrar aqui na terra, mas existe uma ceia na eternidade sendo preparada para mim e para você. Ele vai estar lá conosco, vai nos servir lá naquela ceia. Essa aqui é apenas um simbolismo, é para a gente sentir um pouquinho de saudade dEle, é em memória dEle. Mas um dia nós vamos estar na eternidade e Ele vai estar nos servindo junto ali na mesa. Imagina, meu irmão, você lá na eternidade sentado numa mesa e o próprio Senhor Jesus te servindo. Imagina, e agora imagina você estar aqui passando por tantos reveses na vida, tanta dificuldade na vida, e chegar no fim da sua vida, Jesus vir aí buscar a igreja e você ficar para trás. Que isso, meu irmão? Vai sofrer aí? Já sofreu aqui na terra? Vai sofrer lá com o diabo e seus anjos? Não, você não nasceu para ir para o inferno junto com o diabo e os seus anjos. Você nasceu para vencer, você nasceu para conquistar. Olha, toda palavra de maldição lançada contra a sua vida, eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer: toda palavra de maldição lançada contra você, nós recolhemos agora no mundo espiritual e lançamos no mar do esquecimento, lançamos por terra, lançamos no fundo do abismo. Você não veio nessa terra para sofrer, embora o sofrimento, o Senhor age nele também, mas você veio nessa terra para cumprir um propósito, a despeito das dificuldades que você tem enfrentado. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para romper em fé, em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar por você. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu estou diante de homens e mulheres maravilhosos, homens e mulheres que têm uma história de vida. Alguns aqui, ó Pai, estão aqui feridos nessa noite. Alguns estão aqui desistidos. Alguns já nem têm mais esperança. Alguns, quem sabe, ó Pai, entraram por essa porta dizendo: hoje vai ser a minha última chance, vai ser o último culto que eu vou vir na igreja, eu vou sair desse culto e vou acabar com a minha vida. Eu não sei, querido, se o Espírito Santo está falando isso é porque tem alguém aqui. Mas eu quero te dizer nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, alcance os corações. O Senhor é aquele que sonda corações. O Senhor é aquele que conhece o nosso íntimo, meu Deus. O Senhor é aquele que conhece o nosso íntimo. O Senhor é aquele que sabe das nossas fragilidades. O Senhor sabe dos nossos pecados pessoais, aqueles malditos pecados que lutamos todos os dias. O Senhor sabe. O Senhor sabe das nossas frustrações, porque depositamos a confiança em homens e eles nos traíram. O Senhor sabe. O Senhor sabe, ó Pai, que nós cometemos escolhas erradas na nossa vida e por isso estamos aqui para cumprir o propósito, totalmente arrebentados. Mas o Senhor está aqui nessa noite para nos restaurar, Pai. Em nome de Jesus, igreja, receba do Senhor uma restauração na sua vida nessa noite. Restaura teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Restaura teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus.
Oh, Deus. A estrada é muito longa, vou continuar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, a vida é mesmo assim. Oh, meu Deus. Tantas aflições eu tenho. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Permita o Espírito Santo te restaurar nessa noite. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado, queridos. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. E eu fui escolhido. Bate no peito e diz: eu fui escolhido. No ventre da sua mãe. Que Deus não abre mão de mim, não. É, Jesus. Eu tenho um chamado. Jamais Não se vou cale, me meu irmão, calar. minha irmã, não se cale. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. E eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olha que finalização. Deus não abre mão de você, cara. Oh, meu Deus, se vocês que estão aí tivessem a imagem que eu estou tendo daqui para lá, é de partir o coração. Pessoas que estão se entregando aqui nessa noite ao Espírito Santo e permitindo o Espírito Santo trazer restauração. Lágrimas pelos rostos, corações destroçados sendo agora, oh meu Deus. Homens que são taxados de firmes e fortes, se entregando aos pés de Jesus nessa noite. Deus tem uma promessa para nós. Em Jeremias, ele fala assim: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de vos fazer prosperar, não planos de mal, planos de vos fazer prosperar. Deus tem promessas grandiosas para nós, mas a maior das promessas foi quando Ele disse: olha, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. E quando eu for, oh Jesus, e vos preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para morar na eternidade comigo. Só existe uma coisa que impede você de morar na eternidade com o Senhor: é você não reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. É por isso que nós damos oportunidades, porque nós não sabemos a oração que você fez. Talvez você saiu da sua casa e falou assim: olha, se o pastor me der a oportunidade, hoje é meu dia. O Senhor quer mudar a sua história hoje. Então eu queria fazer 2 convites aqui nessa hora. Quem sabe você está aqui nessa noite e você nunca disse sim para Jesus. Você nunca permitiu o Senhor entrar no seu coração. Permitir Ele entrar no seu coração é dar legalidade para Ele reger a sua vida, dar legalidade para Ele te ajudar nas suas escolhas. Você bateu cabeça até agora, deu murro e ponta de faca até agora. Chegou a hora de você agir com sabedoria. Mas para isso Ele quer entrar no seu coração, mas Ele não força ninguém. Ele é educadíssimo, é gentil, Ele convida. Só você pode dizer sim, eu quero. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de permitir que Jesus entrasse no seu coração? Dá um sinal com a sua mão, quero orar por você. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria, pela primeira vez, você nunca fez isso. Hoje é o dia, o Senhor te trouxe aqui
e te incomodou, o Espírito Santo está aí falando com você. Quem fala é o Espírito Santo. Queridos, para pregar um sermão, nós dependemos 100% do Espírito Santo. Mas nesse momento é 200%, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém, eu não posso fazer nada. O segundo convite é para você, que um dia você disse sim para o Senhor, mas assim como eu já fiz na minha vida, você tomou decisões erradas no decorrer desse caminho, e você acabou se afastando do caminho. Mas o Senhor, o Espírito Santo, te trouxe aqui nessa noite para te trazer de volta para o caminho. Mas você precisa dar um sinal com a sua mão para a gente orar por você. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Amém, glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor? Quem está te dando a oportunidade é o Senhor. Eu sei que o Espírito Santo, eu sei que está queimando aí no seu coração. Eu sei disso, eu já estive aí desse lado. Eu já fui ministrado assim. Há mais alguém que gostaria? Dá um sinal com a sua mão. Eu só vou orar por você. Amém, minha irmã. Pode vir cá na frente, por favor, por gentileza. Pode vir cá. Há mais alguém, queridos? Enquanto ela vem, o Espírito Santo vai te trabalhando na sua vida. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Tem mais, eu sei que tem mais. Eu fui Bora. escolhido. Jesus te chama nessa hora. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão. Aleluia. Se mais alguém quiser depois, eu sei que às vezes, olha, presta atenção, existe um obstáculo que o inimigo coloca, que é a vergonha. Às vezes você fica com vergonha de vir aqui na frente. A gente entende isso perfeitamente. Mas no final do culto, procura um dos pastores e toma a sua decisão. Não volta para casa sem decidir. Vai mudar a história da sua vida, eu tenho certeza absoluta. Nós temos aqui algumas pessoas aqui na frente, sendo ministrados pelo Senhor. Glória a Deus. Queria pedir que, se eles pudessem olhar para mim, vocês que estão aqui na frente, olha para mim um pouquinho. Aleluia, meu Deus. A decisão que vocês tomaram, aparentemente é apenas uma decisão, é apenas uma escolha nova na vida de vocês. Mas o que o Senhor me falou, que não é apenas uma escolha qualquer, é o dia que o Senhor escolheu para mudar a história das suas vidas. Eu quero liberar essa palavra e profetizar isso na vida de vocês. Existe uma data até hoje, e existe uma data a partir de hoje na vida de vocês, em nome de Jesus. Eu queria que vocês repetissem uma oração comigo, e toda a igreja puder repetir também. É bom? Amém? Repita assim comigo. Glória a Deus. Pode vir. Se tiver mais, vem, gente. Quer que eu espero mais um pouquinho? Quer que eu espero mais um pouquinho? Posso contar até 5? 1. Tem mais alguém? Gente, é o Espírito Santo. 2. Tá vindo mais uma? É? 3, 4 e 5. Amém. Vamos orar. Olha para mim aqui, queridos. Repitam comigo essa oração. É necessário vocês falarem isso. Fala assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Pega os meus pecados e lança no mar do esquecimento.
e que eu não me lembre deles mais. Em nome de Jesus, a partir de hoje, a minha vida será regida pelo Senhor, porque Ele está no meu coração. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, e um dia eu vou cear com Ele na eternidade. Amém? Olha, a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. E eu não posso deixar essa festa ser só lá no céu. Vamos fazer festa aqui também, igreja? Vamos lá? Eu queria pedir uma coisa para vocês que estão aqui na frente. Olhem para mim. Eu vou contar até 3, tá? No 3, vocês olham para trás. Mas tem que ser no 3. Não olha antes. Amém? Vamos lá, pessoal. 1, 2 e 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra abençoada, que palavra rema, que palavra que veio do trono de Deus aos nossos corações. E como o pastor Jason disse, agora nós estamos entrando num momento de celebração da ceia do Senhor. E esse momento é um momento muito especial. E sabemos que este momento é um momento simbólico, porque em breve, muito em breve, nós estaremos ceando com o Senhor Jesus nas regiões celestiais. Ah, meu irmão, se você pudesse contemplar pelos olhos da fé esse momento. Ramanabaxere canta labaxere mande canta labaxere mande kumanai. Ah, meu irmão, quão maravilhoso é participar deste momento. A nossa alma se alegra no Senhor, porque nós sabemos que este é um momento de preparação. Este é um momento muito especial, onde a nossa alma anseia, a nossa alma deseja por este tempo, por este renovo, por este alimento espiritual nas nossas vidas. Ah, Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, ó Deus querido, por este momento. Eu quero que você se coloque agora, se apresente diante do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus eterno. Obrigado porque um dia, Senhor, o Senhor manifestou o teu amor por nós, enviando o teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Deus, muito obrigado porque esta palavra, ó Deus querido, para nós não desistirmos do propósito, Senhor, porque o Senhor não desistiu das nossas vidas. Senhor, muito obrigado, ó Deus querido, porque nós estamos hoje, ó Pai querido, neste ambiente, nesta igreja, neste lugar, Senhor, recebendo, ó Pai querido, esta porção, ó Pai, da Tua presença, ó Deus eterno. Senhor, muito obrigado, ó Deus querido, porque nós podemos glorificar e exaltar o Teu santo nome.
apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, apresentamos, ó Pai querido, estes elementos diante do Senhor, este pedaço de pão, ó Pai querido, e este cálice, Senhor, de sumo de uva. Pai, sabemos, ó Pai querido, que este pão representa o Teu corpo, Senhor, que foi colocado na cruz do Calvário, foi machucado, Senhor, foi triturado lá. Sabemos, ó Pai querido, que esse sumo de uva representa, ó Pai querido, o Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus querido, e nós Te damos graça, nós Te louvamos, ó Deus eterno. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Todos receberam? Você pode pegar esse pão e o cálice e contemplar. Tire um tempo de contemplação agora. Comece a lembrar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Comece a lembrar do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Contemple este cálice e este pão como a manifestação do amor de Deus sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos juntos. Você pode glorificar o nome do Senhor. Diga palavras de gratidão ao Senhor. Declare o seu amor, a sua gratidão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, meu Jesus. Obrigado. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos todos juntos. O véu rasgou, Louve ao Senhor, o caminho louve ao Senhor. abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Aleluia, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado assim: em breve nós estaremos juntos, participando da ceia nas regiões celestiais, e o Senhor Jesus estará conosco à mesa. Aleluia. Dê a mão ao seu irmão agora, dê a mão ao seu irmão, dê um abraço nele agora.
Isso, abraça o seu irmão e nós vamos encerrar este culto de mãos dadas, demonstrando essa unidade, que nós vamos juntos um dia estarmos participando das bodas do Cordeiro, em unidade. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, a tua igreja se une agora, ó Pai querido, nesta representação que um dia, muito em breve, Senhor, nós estaremos juntos, ó Deus querido, adorando e exaltando o teu santo nome na eternidade. E em breve, Senhor, nós estaremos participando deste momento, ó Pai querido, que o Senhor nos ensinou aqui na terra. Em um dia nós estaremos, ó Pai, nas regiões celestiais, participando desta ceia, dessas bodas, dessa festa, Senhor, junto com o Senhor. Pai querido, nós queremos nesta noite glorificar e exaltar o teu santo nome. Obrigado, ó Deus querido, por este culto tão maravilhoso. Pai querido, eu declaro e ministro sobre a tua igreja, ó Pai querido, uma semana abençoada, uma semana na tua presença, uma semana na comunhão, ó Pai querido, com o Senhor, uma semana de vitória, Senhor, uma semana de ânimo renovado, ó Pai querido, uma semana onde toda palavra, ó Pai querido, de desistência não vai ter lugar na nossa vida, não vai ter lugar na nossa casa, porque nós vamos romper, nós vamos avançar, nós vamos continuar, porque o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai querido, Ele é irrevogável, ó Deus querido. Nos ensina a tomar decisões certas, Senhor, Pai querido, para continuar vivendo, ó Deus querido, o propósito estabelecido pelo Senhor para as nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço aí, no mínimo 3 pessoas aí. Abracem no mínimo 3 pessoas. Glória a Deus. Você que está assistindo, está em casa, que você possa continuar firme neste propósito, porque o Senhor não desistiu de você. E convidamos você para estar conosco aqui em breve, uma de nossas programações, para que você possa receber mais e mais bênçãos do Senhor. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.